Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca, eu sou o host desse podcast aqui. E hoje a gente vai falar com um cara muito massa, o Marcos Rocha. E antes de eu apresentar ele, não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o txm.methods, LinkedIn somos TXM Methods. E no YouTube, caso você não esteja vendo a gente nesse canal, você que está aí no trânsito, está ouvindo a gente aí no carro, lá no YouTube nós somos o canal.txm Methods. E agora sim, Marcos Rocha, ele que é gerente de inovação e startups no Sebrae Santa Catarina. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maca. Pessoal da TXM, obrigado pelo convite. Tamo junto. Marcos, cara, quem é tu? Da onde tu vem? Me conta um pouquinho dessa tua história aí. Né, do que se alimenta, aquela coisa. Bom, eu sou um joinvilense, eu brinco não praticante, porque eu mudei para cá já há muitos anos, sou mais um que veio do interior estudar, fiquei. Não vou nem falar quando, porque denunciei a idade. Foi Mas ontem, foi foi ontem. ontem. Opa! Digo que foi no século passado ainda. E aí, minha carreira toda foi orientada para a economia criativa, por assim dizer, e para a tecnologia. Legal. Pouca gente sabe, mas eu sou músico nas horas vagas, Cara, tá o né? quê? Eu toco saxofone e teclado. Que massa. Eu tenho banda, tudo, Stonkas, minha banda, quem é mais velho vai lembrar dos Stonkas Aí, ó. aqui na região de Floripa, mas desde sempre também trabalhei com tecnologia. Minha formação é na área da ciência da computação, depois fui me especializar e fazer um mestrado na área da inovação, Legal. e isso me levou para projetos muito bacanas, né? Então, eu sou empreendedor e também com atuação no associativismo empresarial, já passei pela diretoria da ACIF, pela vice-presidência de inovação e tecnologia da FACISC, e Legal. também com a minha empresa de consultoria nessa área. Então, a gente desenvolve projetos, faz consultorias na parte de políticas de inovação, de programas de inovação. E recentemente, porque foi agora em março de 2023, eu comecei a minha jornada no Sebrae de Santa Catarina, na gerência de inovação e startups. Antes disso, alguns podem se lembrar, eu fiquei de 2017 até o comecinho de 2021, ou seja, um ciclo de 4 anos fechados, na Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Floripa, com a Legal. missão, graças a Deus cumprida, de implantar e ativar a Lei Municipal de Inovação. Então, Cara, que missão dada foi massa. missão cumprida, a gente fez algumas outras coisas muito legais de desburocratização e tudo mais. Foi a minha fase empreendedora na área pública, né? Uhum, Mas como eu uhum. nunca quis fazer carreira na área pública, eu cumpri a minha missão, passei o bastão e cá estou com o meu empreendimento, com a minha empresa de consultoria indo, com alguns clientes fora de Uhum. Santa Catarina e com o Sebrae Santa Catarina nessa missão agora de inovação e startups. Qual que é o maior desafio do Sebrae hoje? Porque hoje Santa Catarina e Floripa é um ecossistema muito aquecido para Uhum. inovação, né? Talvez o maior do Brasil, tá? Qual que é o maior desafio hoje do Sebrae frente a desenvolvimento de inovação e todas essas frentes? Uhum. Bom, o Sebrae, no nosso caso aqui, atua em toda Santa Catarina, em todo o estado. É, qual é o desafio? O desafio exatamente é reforçar os ambientes e os ecossistemas que já vão bem. Então, Uhum, você falou bem, Floripa, Joinville está fazendo um excelente trabalho, uhum, Blumenau também está indo muito bem, Chapecó está indo muito rápido também, mas nós temos algumas áreas que ainda precisam ser desenvolvidas, né? legal. A gente tem pontualmente uma análise até recente que nós fizemos, Itajaí, a gente precisa olhar com atenção, Boa. né? Mesmo com o Centro de Inovação, o Elume, que deve ser inaugurado lá, já tem algumas atividades. E a gente tem o sul do estado também, com algumas situações complicadas, e a região serrana. A região serrana talvez seja a que mereça maior atenção. Então, como o Sebrae, e acho que é importante até esclarecer, poxa, a gente ouve falar Sebrae toda hora, o que é o Sebrae, né? Uhum, Sebrae é uma empresa, uhum, só que administra um recurso público relevante que vem das contribuições sobre folha de pagamento de grandes empresas. Todo o sistema S, assim. uhum, O Senai, o Senac, o Senar, o Sebrae e algumas outras. Então, a partir disso, a gente administra esse recurso e o Sebrae é descentralizado, né? Tem uhum. uma entidade nacional que define estratégias e tudo mais, mas os orçamentos e os programas em nível estadual, cada Sebrae tem liberdade de fazê-lo. Uhum. E nesse caso aqui, a gente teve e tem ainda um protagonismo grande nessa área de inovação e startups, com esse cuidado, acima de tudo, de reduzir as desigualdades. Legal. Então, a gente tem pela frente uma atuação mais dirigida na região serrana e no sul do estado, para a gente levantar todo mundo, né, não deixar ninguém para trás, porque afinal de contas a gente precisa atender o estado todo. Uhum. Me diz uma coisa, o que precisa hoje, na tua visão,
para ter um ecossistema de inovação bem desenvolvido? A gente sabe, já ouviu falar de tríplice hélice, Uhum. mas na prática ali, o que que tu vê no nosso estado que precisa para o ecossistema de inovação acontecer? Uma palavra só: especialização. O nosso problema hoje é que os ecossistemas não definiram muito bem quais são os setores econômicos estratégicos. A gente, a partir do ano passado, aqui no Sebrae, começou a aplicar em alguns territórios, são 17 hoje do estado, Uhum, a metodologia chamada ELI, alguns chamam de ELI, mas é de Ecossistema Local de Inovação. legal. Essa metodologia são 4 etapas. Ela foi desenvolvida pela Fundação CERT, ali meados de 2016, 17, começou em Londrina, foi o Sebrae Legal. Paraná que encomendou essa metodologia, e hoje ela foi praticamente nacionalizada, está em mais de 200 municípios do Brasil. Então a gente ano passado trouxe, porque essa metodologia tem 4 etapas. Primeira, a gente faz uma análise de dados secundários, valor agregado fiscal, investimentos em inovação, os cursos de e entidades de pesquisa e quais linhas, enfim, tudo isso. E a gente faz um workshop com os atores do ecossistema local e a gente valida com eles quais são os setores econômicos tecnológicos a serem trabalhados para o futuro. Depois, a gente analisa a maturidade do ecossistema, são 6 dimensões que a gente vê, desde políticas públicas, disponibilidade de capital, programas e ações e tudo mais. E depois a gente faz um planejamento estratégico. Uhum, Primeiro pensando no ecossistema como um todo e depois pensando em cada um dos setores que foram priorizados. E por que eu estou falando isso? Especialmente em Santa Catarina, o empreendedorismo inovador ele não vem tão diretamente daquela filosofia de inovação aberta lá do Henry Chesbrough, uhum, né, que se você lê com devido cuidado, você vai ver o seguinte: a inovação aberta ela nasce da necessidade das empresas estabelecidas inovarem. uhum, E acho que também tem uma questão, a gente precisa desmistificar esse negócio de inovação. uhum, Está se falando muito jargão, muito inglês, e que não faz parte dessa bolha fica boiando e a gente não pode deixar isso acontecer. uhum, Se a gente for analisar, Maca, cara, inovação nada mais é do que a busca que todas as empresas que estão no mercado precisam fazer para ter vantagem competitiva. uhum, Como é que eu me torno tão bom ou melhor que o meu concorrente? Lembrando que a concorrência hoje é mundial. uhum, Cara, desenvolvendo novos produtos, novos serviços, novos processos, ou seja, inovando. uhum, Inovação nada mais é do que isso. E o Henry Chesbrough, nos primeiros trabalhos, ele analisou quais empresas? IBM, Intel, Xerox, são empresa grande. uhum, Por quê? Essas empresas foram as que primeiro viram, cara, se eu não inovar, eu tô ferrado, daqui a 10, 20 uhum. anos eu quebro. E muitas delas, inclusive, passam por dificuldades hoje. Sim, Né? sim. Então, empresa que não inova, quebra, fato. Uhum, E ecossistema que não tem empresas que inovam, passam por crises econômicas sérias. A gente pode olhar alguns ecossistemas, eu tive em Criciúma ontem, né? uhum, A gente teve um debate riquíssimo lá, e eles falando, poxa, a gente já foi é, protagonista na área do jeans, né, na uhum, têxtil, a gente já foi protagonista na área cerâmica, e esse protagonismo foi se perdendo. Por quê? Porque as empresas não inovaram. uhum, E a gente tem outros casos no estado. A região serrana, a gente estava falando aqui, também a gente precisa incentivar. Então, em Santa Catarina, as empresas estabelecidas ainda participam pouco dos ecossistemas, muito pouco. Se a gente olhar mesmo em Florianópolis, a gente tem empresas enormes aqui, mas que não participam como deveriam dos ecossistemas. Se a gente olhar Joinville, talvez das cidades é que esteja fazendo o melhor trabalho nesse sentido, mas Blumenau ainda tem muito que evoluir, Chapecó, enfim, uhum, todas as cidades. E por quê? Porque a gente ainda faz ações nos ecossistemas e nos ambientes de inovação, nos centros de inovação, genéricas. uhum, A gente causa dois problemas. Primeiro, empresário e empresa, ela é objetiva, pragmática. uhum, Então, assim, se eu tenho uma empresa e eu preciso investir em inovação, eu vou investir em quê? Em coisas que me tornem mais competitivo. Se eu uhum, chego num ambiente, num ecossistema, e eu não vejo nenhum programa, nenhuma ação que seja voltado, pelo menos ao meu setor, eu uhum, não invisto. Porque é meramente aí um gasto institucional. uhum. E em períodos turbulentos como a gente vive hoje, não tem dinheiro, ou tem cada vez menos dinheiro para isso. Sim, sim. Então, como é que a gente vai atrair as empresas objetivamente a participar? Especializando os nossos programas, os nossos serviços, tudo que acontece dentro do ecossistema, aos setores econômicos que o ecossistema julga serem os portadores do futuro. Esse é um ponto. O outro é que, da forma que está fazendo tudo genericamente, vou fazer um chamamento público de incubação, por exemplo. A Uhum, gente, com o Sebrae, tem uma parceria muito legal com a CAT, com a metodologia de incubação do Midtech. uhum, Né? Hoje a incubadora da cidade A concorre com a cidade B, porque todo mundo quer fazer tudo. uhum, Né? uhum, Então,
inclusive o modelo de centro de inovação hoje em Santa Catarina é um modelo meio autofágico, assim, um centro de inovação compete com o outro, Uhum. porque todo mundo quer fazer tudo. Essa opinião, eu confesso, muita gente olha meio torto, assim, mas se a gente for olhar os ecossistemas de sucesso no mundo inteiro, todos eles, muito claramente, escolheram algumas vocações para trabalhar. E a inovação é baseada em cluster econômico. Uhum. O nosso grande modelo de inspiração é o 22 Arroba de Barcelona. Uhum. Né? 22 Arroba é um distrito de inovação que tem em torno de 200 hectares de território. 22 Arroba tem 7 centros de inovação. Cada um com a sua. Cada um com a sua área. Nasceu com 4, se eu não me engano, né? Um de design, outro de energia, outro de biomédicas e outro de tecnologias da informação e da comunicação. E é um modelo que a gente trouxe para Santa Catarina para implantar, mas esqueceu, quem for ler o guia de implantação de centros de inovação, que é um material sensacional, tá? Eu digo que é o melhor material que eu já vi, porque ele condensa tudo que tem de melhor no mundo nesse conhecimento. Cara, a gente esqueceu de implantar a especialização inteligente, que é uma das principais funções que tem lá. Uhum. Talvez, aí, são muitos talvez, né? Uhum. Eu Uhum. acho que o fenômeno é muito complexo, talvez, para dizer que a causa é uma ou duas. Uhum. Mas acho que uma causa principal é que a gente tem um hábito, talvez, excessivamente institucional. Isso é bom por um lado, mas não é bom por outro. É bom porque a gente tem uma facilidade de unir atores que eu acho que não existe em qualquer outro lugar do Brasil. Uhum. Floripa, Joinville, Blumenau, qualquer cidade, grande ou pequena. A gente chega, tá a CDL, tá a associação empresarial, tá a universidade local, tá a prefeitura, é muito fácil, as pessoas são muito acessíveis, estão disponíveis para se unirem, para conversarem. No entanto, aí às vezes começa, poxa, se eu priorizar o setor tal, eu vou ter que deixar de lado o setor tal. Isso pode gerar desconfortos e ninguém quer abraçar esse desconforto. Uhum. Então hoje, a gente percebe que o fenômeno da inovação e dos ecossistemas, ele depende muito mais das universidades e seus egressos, né, os alunos e alunas com vontade de empreender e um caldo, uma cultura empreendedora muito forte no Estado. Né? Essas pessoas começam a olhar no mercado oportunidades de criar soluções inovadoras, né? Ou seja, são radares de problemas, de Uhum. desafios, e com essas conexões que existem, começam a criar soluções que efetivamente são bem-sucedidas. No entanto, isso não é tão sustentável. Se a gente quer efetivamente colocar no mapa mundial alguns ecossistemas aqui de Santa Catarina, não tem muita saída. A gente vai ter que especializar. E reforço, para os nossos ambientes de inovação não começarem a se chocar e concorrerem um com o outro, uns com os outros, e aí a gente vai ter muita coisa ruim no futuro, a gente precisa especializar. Aí vai ter espaço para todo mundo. Uhum. Né? Até porque a especialização ela vai atrair mais investimentos, ela vai atrair mais conhecimento, mais atores, e aí a gente vai ajudar, inclusive, as empresas estabelecidas a se tornarem mais competitivas. Todo mundo ganha. Então, assim, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que a gente está fazendo tudo errado. Não é isso. A gente fez e faz muita coisa boa, Uhum. mas a gente alcançou um teto que é muito mais baixo do que o teto onde a gente pode chegar, Uhum. Uhum. se especializar. E eu acho que vai muito. E essa pergunta foi para isso. Beleza, a gente conseguiu chegar lá. A gente fez uma coisa talvez inédita no Brasil e a gente Uhum. conseguiu um patamar muito bom. Mas o difícil é a gente continuar aqui. Exato. Né? Porque se vem um outro estado, e aí não querendo fazer uma competição, mas vai vir um outro estado e vai ver, cara, eu vou pegar esse modelo aqui, eu vou copiar, mas eu vou especializar. Já vai ter uma vantagem competitiva maior. Né? E aí vai ampliando essa Isso, vantagem. isso. Porque assim, cara, a empresa estabelecida, você pode falar, mas as empresas de Santa Catarina não inovam, tudo mais. A gente pode fazer essa crítica. E a gente tem que ajudá-los, primeira coisa. E para ajudá-los, a gente tem que falar um idioma um pouco mais inteligível. A gente fala um Uhum, uhum, jargonês, né? Mas enfim, esse é outro papo. Nesse caso, a gente tem que ajudar esse pessoal e a gente não pode descartar um conhecimento muito importante que eles têm. Primeiro, essas empresas não chegaram onde estão à toa. uhum, Então, uhum, pô, tem um conhecimento empreendedor ali importante. Gestão, essas empresas estão onde estão porque tem boa gestão. E, uhum, acima de tudo, conhecimento de mercado. Talvez elas não tenham tanta capacidade criativa hoje, elas não tenham foco para inovar, talvez elas não tenham muitas coisas que o ecossistema pode oferecer. uhum, Né? Que você, quem nos assiste, poxa, mas eu trabalho com inovação, eu tenho ideias criativas. Beleza, vamos unir a criatividade, o poder inovador, os métodos de inovação de um lado, com a capacidade empreendedora de quem já fez e está fazendo.
É aí que a gente vai ganhar. E lembrando que também especializar um centro de inovação, por exemplo, não é esquecer os demais. Não, num primeiro nível, eu acho que vamos inovar e vamos trabalhar com todo mundo, mas qual é a especialidade deste centro, deste local de inovação? Ah, vai ser um polo cervejeiro, um polo Uhum, gastronômico, o outro vai ser um polo de moda, o outro vai ser um polo de design. Eu acho que isso vai daquela velha premissa da persona, né? Uma empresa que é uhum. para todo mundo não é para ninguém. Exato. E tem um ponto que quando a gente fala especialização, não é verticalização. Especialização é definição de um escopo, claro. Né? Ou seja, é saber o que vai fazer e, acima de tudo, o que não vai fazer. Uhum. E a ideia de rede, eu acho que é muito interessante ter a rede estadual de centros de inovação, por exemplo. Eu acho que ela poderia ser, eu acho que vai ser expandida para outros ambientes que talvez não se caracterizem como centro, mas que Uhum. podem, que promovem inovação. Mas a questão é o seguinte: a rede, muita ação. Eu ontem até estava conversando sobre isso, dando exemplo da logística. A gente pode ter em Santa Catarina, tranquilamente, em alguns territórios, um ou mais centros de inovação especializados em logística. Uhum. Se a gente for olhar Itajaí, tem todo o potencial para isso. Entendi. Joinville também. Inclusive, logística é um dos setores priorizados pelo ecossistema de Joinville. Cara, uma inovação para logística, ela atende trocentos mercados diferentes, Claro, claro. não é? Claro que o próprio mercado das transportadoras e tudo mais vai usufruir em primeiro momento, Uhum. mas qualquer empresa, seja do agronegócio, seja de autopeças, seja do Uhum. que for, vai poder usufruir uma solução inovadora em logística. Só para dar um exemplo. A gente tem exemplo para 400 outras áreas também. Sim. Então, essa é a importância, é saber o que vai fazer e saber o que não vai fazer. Primeiro, para potencializar ao máximo as vocações do território. Poxa, se o meu território é bom em logística, e a gente sabe por todas as tendências e estudos futuros, logística é um setor importante para o futuro, cara, vamos trabalhar bem aqui, mas vamos nos integrar, porque de repente tem um outro centro de inovação em agro. Pô, agro Uhum. precisa de logística para caramba. Tem outro que é Claro. metal mecânico, a mesma coisa. Aí você começa a ter a colaboração e não a competição que a gente está em risco de acontecer hoje. Uhum. Massa, massa. E o Sebrae, ele desenvolve também diversas iniciativas, e não só apoio aos centros de Uhum. inovação, mas programas próprios. E tem um evento que é maravilhoso, que acontece agora em agosto, e você que não comprou o seu ingresso ainda, por favor, adquire rápido, pois está acabando já, Já né? acabou, Já cara, já acabou? acabou. Mas tem Já era. online ainda. Você Aí, ó. pode se inscrever para assistir as palestras que vão acontecer na nossa plenária. Vão ser transmitidas online. É só acessar o site startupsummit.com.br. Você faz a sua inscrição, não custa nada, e você vai poder ver palestrantes como o Eric Rice, Aí, ó. né? É o Ah, autor do best-seller, do maior, né, best-seller da inovação, que é o Lean Startup, a Startup Enxuta. Nós conseguimos a contratação do Eric. Teremos outras pessoas, o Tim Mesh, que é um cara muito bom da parte de marketing, a Débora Pisciani também. Temos a Rachel Maia, que tem uma história de sucesso sensacional brasileira, que já foi presidente da Lacoste. uhum, Então, cara, tem o Felipe Tito, uhum. tem palestrantes de altíssimo nível que nós teremos no nosso palco principal. E aí, como falei, quem infelizmente não comprou seu ingresso não tem mais, Aham. mas pode assistir online as principais palestras e conteúdos. O online é ilimitado, né? É O limitado. o online é ilimitado. Isso, é isso aí. Ô, Marco, me diz uma coisa. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Startup Uhum. Summit, tá? Eu olhei aquilo e eu falei, caraca, em Floripa isso aqui. Então, assim, já trabalhava na área de inovação, já estava meio que acostumado com isso, Uhum. já tinha ido em eventos, e quando eu fui, eu realmente fiquei espantado. Eu falei, caraca, os caras conseguiram fazer um negócio extremamente diferente aqui no nível internacional. O que que a gente pode esperar de novo? Porque, de novo, chega lá, é fácil, mas continuar lá é o mais Verdade. difícil. E foi para mim está sendo um grande desafio, porque como eu falei para vocês, eu cheguei em março no Sebrae Aham, e um aham. evento desse, meu amigo, você não prepara, não planeja de março para agosto, É claro, né? imagina. A gente já sabe que o Startup Summit do ano que vem, a gente vai começar a trabalhar não no dia 26, que é sábado, porque o evento acaba dia 25, que é uma Aham. sexta, mas no dia 28 a gente já está trabalhando no evento do ano que vem, né? A equipe lá do Sebrae que eu assumi dentro da gerência, cara, equipe super comprometida, muito competente, entrega um evento desse tamanho, Uhum, né? uhum. Com fornecedores muito bacanas e parceiros profissionais. Mas eu acho que o importante é o seguinte: a gente nunca ficar satisfeito com o que entrega. E não é uma questão de tamanho, talvez. Vai ser o maior evento de Startup Summit que já teve, vão ser 10 mil participantes. Até hoje. Até hoje, o ano passado foram 6 mil. Claro que a Uau. gente veio na retomada da pandemia, né? Uhum. Mas
eu também não sou futurólogo, mas talvez 10 mil pessoas, até pelo tamanho do local, seja o nosso tamanho ideal. Também eventos muito maiores do que isso são complexos. Quem já foi no Web Summit sabe do que eu estou falando. Talvez o evento fique grande demais. Mas enfim, isso é uma outra conversa. Mas especialmente do Startup Summit, eu acho que tem um destaque. Nós visitamos vários outros eventos. Fomos Salt Summit, Web Summit, tudo quanto é Summit a gente foi, né? Massa. E outros eventos também. E a gente ouviu uma observação interessante que nos chamou a atenção. Os participantes eles falam: poxa, Marcos, nesses eventos que são super legais, eu tenho um dilema, porque ou eu aproveito os conteúdos das palestras e tudo mais, ou eu faço negócio e networking. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque se eu vou para a área de exposição, tomar um café, conversar, tá rolando palestra lá que eu estou perdendo. E se eu vou para as palestras para aproveitar o conteúdo, eu não consigo fazer o networking. A gente ouviu com atenção isso e nesse ano a gente mudou o formato do evento. O evento de conteúdo, a parte de conteúdo do Startup Summit acontece das 13 às 19 horas, nos dias 23, 24 e 25. Até por isso a gente aumentou em um dia. Antes eram 2 dias, agora são 3. E nas manhãs, das 8h30 até meio-dia e meia, a gente vai ter, nos mesmos palcos onde teremos os conteúdos, nós vamos ter rodadas de negócio, nós vamos ter debates, nós vamos ter networking, principalmente para conectar fundos de investimento e empresas existentes, as corporates, com as startups. E nesse ano, de novo, chama Startup Summit, eu tenho que privilegiar as startups. Claro. Né? A gente criou o programa 1K, ou seja, 1.000 startups. Nós recebemos quase 1.500 inscrições de startups e estamos selecionando 1.000 startups para estarem lá. A gente sabe que quem comprou ingresso e tudo mais também vai estar presente. Quem for de startup vai ter essa oportunidade, mas nós teremos todo um trabalho de integração, de matchmaking, para conectar essas 1.000 startups com os fundos e corporates que estarão presentes. Além disso, cada uma dessas startups recebeu sem custo uma credencial para o evento e vai poder estar expondo a sua startup durante um dia no evento. Então a gente tem 300 e tantos stands disponíveis, fazendo o giro, e já fizemos toda a curadoria também das startups. Esse é um processo muito legal. Dessa forma, a gente acaba tendo nesse ano absoluta certeza de que é o maior evento para startups do Brasil, porque é o Startup Summit. Né? A gente viu, poxa, o Salt Summit chamou acho que perto de 600 startups, o Web Summit no Rio chamou 700 e poucas. A gente tem que ser, até por causa do nome do evento e do protagonismo do Sebrae, a gente tem que ter essa ambição de não ser o maior, mas ser o melhor para as startups. O nosso evento é para elas. E visa atender desde aquela pessoa, poxa, eu quero começar a empreender nessa área, mas porra, não entendo direito o que é isso. A gente capacitar esse pessoal, o pessoal que já tem uma ideia de negócio e que quer transformar numa startup, ou scale-up, ou qualquer empresa inovadora, a gente também dá esse suporte. Depois, está no mercado, a gente garantir que os riscos sejam minimizados também e, por fim, ajudar a tracionar e crescer e ser uma empresa bem-sucedida. Então, todos esses públicos são atendidos individualmente por vários programas que o Sebrae tem, e o Startup Summit é para todo esse pessoal. Que maravilha, que maravilha. Então você aí, ó, não comprou o seu ingresso, tem online ainda para você conseguir consumir o conteúdo ali, tá por dentro dessas novidades. Vai ter Eric Reis, vai ter uma galera muito massa aí. Dias 23, 24 e 25 de agosto deste mês agora de 2023. Fica ligado. Marcos, a gente chegou no nosso momento TXM. O momento Opa! TXM, com referência à nossa metodologia, vou te fazer 3 perguntinhas Bora. aí. Perguntinha T, perguntinha Think. Um pensamento ou uma frase que te inspira? Olha, tem várias, na verdade. Eu sou uma pessoa até que, particularmente quem me conhece, eu não sou muito da frase pronta. Eu gosto muito do significado das palavras. Tá? Massa. Mas uma que eu tenho usado já há algum tempo é uma frase do Henry Chesbrough, que fala o seguinte: nenhuma organização hoje, não interessa quão grande, quão líder ela seja, nenhuma organização consegue inovar por conta própria hoje. Por quê? Porque o conhecimento útil para a inovação hoje ele está amplamente distribuído e difundido. Então, essa é uma lição, acima de tudo, de humildade. Né? De que assim, aquele modelo de inovação fechada, onde era o dono do segredo, do laboratório, isso não existe mais. Né? Claro que é importante continuar a fazer isso, mas o principal vetor de entrega de inovação hoje tem que ser por meio de rede. Por quê?
não só porque eu amplio as frentes de trabalho, eu empresa, né, amplio as frentes de trabalho da inovação e distribuo inclusive os riscos, mas acima de tudo, porque eu não sou dono da verdade. A empresa não é dona da verdade. Quem é dono da verdade? Todos nós juntos. Então as redes de confiança acima de tudo e redes de competência precisam ser criadas para gerar inovação. Acho muito legal essa frase do Chesbrough porque é uma verdade patente, assim, que está na cara de todo mundo, mas muitas vezes é difícil de enxergar. Massa, bela frase. Perguntinha experience, uma experiência memorável que tu teve. O legal de trabalhar com inovação é que toda semana tem uma, né? Boa. Isso é legal, isso é legal. Mas eu acho que das boas experiências que eu tive, eu participei de uma em Florianópolis que virou a chave de muita gente. Quando eu entrei na prefeitura de Florianópolis em 2017, o tempo médio para abrir uma empresa, pasmem, 210 dias. Meu Tempo Deus. médio para abrir uma empresa. Tinha 800 e poucas empresas na fila precisando abrir. Cara, e eu, né, vestindo o chapéu público na época. Aham. Cara, a prefeitura vive de arrecadação tributária, o governo em geral, do Uhum, estado e federal. Se eu não facilito a vida do empreendedor, pelo menos para abrir a sua empresa, aham. eu estou dando um tiro no pé, porque vai faltar dinheiro, essa empresa não vai arrecadar, a arrecadação não entra no cofre público e a prefeitura, o governo, enfim, não vai ter dinheiro para investir em saúde, educação, segurança e tudo mais. O interessante é que muitos servidores que entraram naquela roda viva da rotina não enxergam isso. Uhum. Eles veem o orçamento como se fosse, eu brincava, um ente sobrenatural, e está lá o orçamento público, na lei orçamentária anual, e beleza, aquele dinheiro que eu tenho para gastar. Mas não pensa de onde é que vem o dinheiro que abastece aquele Uhum. orçamento. Uhum. Né? Vem principalmente das empresas. São as empresas que geram a riqueza, essa riqueza gera faturamento, faturamento gera arrecadação tributária, e que também paga os salários dos funcionários que vão consumir também gerar arrecadação tributária. Então, Massa. a empresa tem que estar no meio disso. Aí, na época, 2018, por aí, o Sebrae entra no jogo, né? A Prefeitura de Florianópolis contrata o Sebrae, um programa muito bacana que chama Cidade Empreendedora. Legal. O Cidade Empreendedora, a gente começa. Eu participei desse processo, porque a área tecnológica em Florianópolis é o principal setor econômico hoje. Uhum. Né? Uhum. Nós trabalhamos junto com uma equipe muito bacana, com o Juliano Pires, que é meu amigo e é secretário de Desenvolvimento Econômico aqui. E nós reduzimos o tempo para 4 horas e 15 minutos. Boa. De 210 dias para Aham. 4 horas e 15 minutos. E o que é mais legal, depois alguns amigos, porque a gente, de novo, está na roda viva ali, quer fazer o nosso trabalho bem feito, mas um amigo me chamou a atenção, falou, cara, tu já parou para perceber que esse trabalho teu, de fulano, Beltrano, Ciclano, vocês beneficiaram milhares de pessoas? Claro. Que, poxa, que antes tinha uma dificuldade danada de abrir sua empresa, de gerar riqueza, de gerar, né, empreendedorismo, tudo mais, com todos os seus aspectos positivos. E essa destravada beneficiou muita gente. Realmente não tinha pensado nisso. Então Uhum. hoje eu digo que é memorável porque, poxa, é um legado, uma sementinha. Como eu falei, Uhum. não fiz sozinho. Eu fui, na verdade, não fui o líder, mas eu participei de perto desse processo. Vi como foi difícil. Mas depois que a coisa andou, cara, a gente vê hoje, escutando feedbacks de contabilistas, principalmente, falando, cara, hoje eu recomendo fazer em Florianópolis porque é fácil de fazer. É tranquilo. Abrir empresa em Floripa é moleza. Eu tenho um amigo meu, uns tempos atrás, me ligou. Ele falou, Marcos, é o seguinte, deixa eu te tirar uma dúvida. Eu tinha recém saído da prefeitura. Aham. Falei, cara, eu assinei digitalmente a documentação na junta comercial faz 1 hora e pouco atrás. Acabei de receber um e-mail já com link para emitir nota fiscal. Cara, é isso mesmo ou tá tendo alguma fraude aí, né? Que às vezes um Boa. phishing, um negócio assim. Eu falei, não, cara, é isso aí mesmo. Eu falei, cara, que absurdo. Então são esses feedbacks, né, para quem é empreendedor naquela época na área pública, cara, que isso faz o nosso dia ser melhor, né? Claro, Então imagina. é por isso que a gente trabalha. Que maravilha. Momento manage, uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda? Cara, eu gosto muito da gestão ágil. Ágil. A gente tem que ser ágil. Para quem já passou dos 40, não é o meu caso, Não, brincadeira, jamais. imagina. Né? Quem entrou no Zenta, a gente aprendeu a planejar da forma waterfall, né, em Uhum. cascata, para fazer grandes planos, planos detalhados, investir muito tempo nisso. Cara, o mundo mudou. Não dá Uhum. mais para fazer assim. Planejar continua sendo importante, vai continuar sendo para a vida inteira. Uhum. Mas hoje, dado o nível de incerteza que a gente tem nos mercados, tudo tem que ser mais enxuto. Uhum. Desde um planejamento estratégico até um planejamento de projeto. A gente tem que ser mais iterativo e menos prescritivo no começo. Uhum.
Então, eu acho que esse é o grande método que a gente precisa usar, trabalhar de forma enxuta, gerenciando o caos, principalmente em projetos de inovação, né, que tem muita incerteza, então às vezes a gente tem que gerenciar isso, então tem que caprichar muito na comunicação, que é um desafio, porque comunicação demanda tempo, Sim. né? E acima de tudo na união das pessoas, dos times. Então, dentro da gestão ágil, é saber montar um bom time, esse é um desafio, né? E acima de tudo fazer com que esse time trabalhe junto com uma comunicação de altíssimo nível, não necessariamente documentação. Eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo, o Nelson Abu, ele falava uma coisa que para mim sempre me marcou. Tem times que jogam para ganhar e tem times que jogam para não perder. Uhum. E para gestão de projeto isso é muito claro que quando isso acontece. Quando o time joga para ganhar, é sim feita a documentação, mas ela é o mínimo necessário para a gestão do conhecimento do projeto. Para estar todo mundo alinhado. Quando o time joga para não perder, a documentação ela escala porque está todo mundo na defensiva, porque vai dar alguma coisa errada, eu preciso tirar o meu da reta, Aham, né? aham. E isso diminui muito a velocidade das entregas e Boa. principalmente do nível de confiança entre as pessoas. Então acho que são esses os desafios. A gestão ágil, né? Quem lê o livro, claro, vai ver, vai usar um Kanban, vai usar várias ferramentas legais, mas acima de tudo é a filosofia delas, um planejamento mais enxuto no começo e uma comunicação e revisão sim, permanente do escopo e de tudo mais que gira ao redor do projeto, constantemente com a comunicação e a equipe super unida. Que legal, que legal. Ô Marcos, tu falou também que tu participou da construção da Lei de Inovação de Floripa, né? Quais são os principais benefícios aí que tu enxergou Uhum. nessa Lei de Inovação? Eu fui responsável pela implantação. Ah, A legal. história da lei é interessante porque ela foi desenvolvida e aprovada ali pelos anos de 2011 e 2012. Uhum, Tá? A época eu não participava ainda do movimento todo. Eu era na época, eu sou ainda, né? Mas na época eu estava começando o trabalho na diretoria de inovação e tecnologia da CIF. uhum, E a CIF depois passa a participar do único mecanismo dessa lei que mais ou menos funcionava, que era o Conselho Municipal de Inovação naquela época. Então uhum, a lei, a época o secretário era o professor De Hout, que é professor da ESAG, aqui da uhum, Escola de Administração, liderou um debate super rico, foram várias, ele me contando, assim, eu já tive a oportunidade de conversar, foi quase um crowdsourcing, assim, que foi feito para construir a lei. E é uma lei, então ela 2012 ela é aprovada, sancionada pelo prefeito, mas de 2013 até 2016 ela não foi ativada. uhum, E aí em 2016, quando tem a mudança na gestão já com o prefeito na época o Jean eleito, o uhum. Jean chama as entidades empresariais para indicar alguns nomes para o desenvolvimento econômico. Aí foi época de Natal, cara. Foi assim uma mudança. Eu tinha uma agência de publicidade na época. Caraca. Aí eu recebo o telefonema. Falou, olha, estava o presidente da CIF, e o presidente da CAT. Falou, Marcos, queremos tomar um café contigo. Eu falei, Aham. beleza. Aí eles colocaram, olha, tem essa situação, a gente gostaria de endossar o teu nome para ocupar a pasta da inovação. Eu falei, Uhum. muda tudo, né? Porque eu ia ter, inclusive, um conflito de interesse com a minha empresa. Uhum, uhum. Resumindo a história longa, eu vendi a minha participação na empresa que eu tinha e abracei a causa na prefeitura. E no dia 3 de janeiro, eu tomei posse. Uhum. No dia 27 de janeiro de 2017, o prefeito assinou o decreto regulamentando a lei e a gente começa a trabalhar. Por quê? Diálogo. Então, somente diálogo. E quais são os mecanismos? Né? Primeiro, ele tem um mecanismo muito legal de governança, que é o Conselho Municipal de Inovação. Uhum. Tem um mecanismo. Na época, eu até acho que o pessoal não pensava que ia ser tão visionário, mas eu vejo que endereça o que a gente falou no começo aqui da questão de especialização. A figura do arranjo promotor de inovação. O texto da lei diz o seguinte: o arranjo promotor de inovação cluster, Uhum. ou seja, é um arranjo, ele não tem CNPJ, não tem nada, mas é o arranjo, a união de atores do ecossistema local em prol do desenvolvimento de inovações de forma setorial. Uhum. Tá? Depois, por que isso? Para nascer bons projetos, projetos que efetivamente representem soluções inovadoras para problemas reais, seja da sociedade, seja do setor econômico que está sendo trabalhado. Então, o API é muito importante para isso. E aí a gente tem dois mecanismos de fomento. O Fundo Municipal de Inovação, ele inclusive autônomo, ele tem um CNPJ próprio, então, para quem trabalha na área pública, sabe que tem um desafio. Se eu, sei lá, eu tenho R$ 1 milhão para gastar no ano, se eu gastei 900 mil, aqueles 100 mil que sobraram eu tenho que devolver. Eu Uhum. começo Uhum. janeiro com zero, Sim. ou com um orçamento novo que foi definido no ano passado. Aqueles 100 não transportam. O fundo, sendo autônomo, não tem esse problema. Se tiver uma sobra de recursos de um ano para outro, ele permanece na conta do fundo para sua gestão. Então, o fundo ele é utilizado hoje, e vai ser assim, para
para projetos e ações mais estruturantes, ou seja, Legal. apoio a um evento, a rede municipal de centros de inovação, aqui os 400 tem ações financiadas com recurso do fundo, o Legal. Floripa Mais Tech também, o programa de Uhum. capacitação, então, desse ponto. O outro mecanismo, e às vezes eles se confundem, mas eu faço questão de dizer, ó, viramos a página, é outro mecanismo, Uhum. é o Programa de Incentivo Fiscal à Inovação. Legal. É uma espécie de lei Rouanet, Uhum. né? A lei Rouanet, para quem não conhece, né, uma lei federal que financia projetos culturais pré-aprovados por uma comissão, utilizando o recurso de renúncia de imposto de renda. Uhum. Aqui a gente usa o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o IPTU. Uhum. Então, projetos de inovação, para tirar uma ideia e transformar em MVP, por exemplo, Uhum. uma parte dos projetos é assim. Ele passa por duas análises colegiadas, coletivas, né? Uma de voluntários indicados pelo Conselho Municipal de Inovação e outra por um comitê gestor, que Legal. são 3 membros do ecossistema e 3 membros da prefeitura. Os projetos aprovados, no valor médio aí de 120 mil, 150 mil, o teto é 180. Eles recebem esse dinheiro na forma de renúncia fiscal. Então, Legal. meu projeto foi aprovado. Assino um contrato com a prefeitura, me comprometendo a entregar o projeto em até 2 anos e abro uma conta bancária específica para movimentar esses recursos. É uma conta poupança comum. Uhum. Aí ele vai nos pagadores de ISS e IPTU, que podem doar até 20% do imposto a pagar. Mediante essa doação, é feito o desconto no tributo a pagar depois. Uhum. Então, é um mecanismo super, super ágil, super simples, mas que precisa de APIs, de arranjos dos promotores de Uhum. inovação, que unifiquem as empresas com as suas dores de inovação Uhum. com quem quer resolver, aí construir bons projetos e se submeter. Isso é uma coisa, até um pouquinho de frustração que eu tenho, que eu não consegui deixar, até porque não dependia de mim, nem da própria prefeitura, Sim. depende do ecossistema, que ainda, assim, melhorou muito nos últimos anos, né? Prova de que o ecossistema evolui, mas que ainda não está funcionando tão bem, porque o ideal seria trabalhar num mecanismo de inovação aberta. Uhum. Ou seja, eu ter um grande pagador de IPTU, Uhum. pô, vou usar essa grana para gerar ideação. Uhum. Aí eu ajudo dentro do API a construir bons planos de negócio para essas inovações, submete, se forem bons, vão ser aprovados, e aí eu já uso o meu dinheiro do IPTU para doação, não preciso botar a mão no bolso para Uhum. financiar, na fase mais arriscada, inclusive, né, Uhum. do empreendimento, que é a ideação. Então, o programa funciona bem, muitos bons projetos foram aprovados, aliás, não é para fazer média, mas a maior parte passou pela TXM, Legal. tá? Na minha época eu vi muitos projetos, talvez quase metade deles tenham tido algum contato com algum programa da TXM, principalmente o Co-Creation Lab. Uhum. Então, cara, funciona. Tá? Só não funciona tão bem porque os APIs ainda precisam melhorar. Uhum. Melhorar essa integração da empresa estabelecida com o ecossistema de inovação. Dinheiro tem. Uhum. Sobra, inclusive, tá? Eu fiz um levantamento na lei orçamentária, no quadro de renúncias fiscais, cara, tem para perto de 8 milhões de reais para aplicar Boa. nesse programa em Florianópolis. Acho Que que massa. quando eu estava lá no melhor ano, a gente aplicou 1 milhão. Uhum. Não por falta de dinheiro, por falta de bons projetos. Uhum. Né? Mas principalmente porque os APIs ainda têm algumas dificuldades, até de entender o seu papel dentro disso. Até porque o papel do API não é só qualificar projeto para o programa de incentivo à inovação. Uhum. O papel do API é gerar inovação. Sim. E buscar dinheiro privado, público municipal, público na FINEP, público no Ministério de Ciência e Tecnologia, internacional, onde quer que seja. Uhum. O problema é que os APIs ainda têm uma curva de aprendizado a acontecer. Talvez até excesso de expectativa minha, né, de ansiedade de ver a coisa funcionando, porque tem uma curva de aprendizado, mas o fato é que a lei é boa. Além disso, ela tem uma diretriz que é um plano de inovação do Executivo Municipal, para tornar a cidade mais inteligente. Né? E a gente até, o Living Lab Florianópolis, que está rodando um edital, uma chamada para 5G, Uhum. e a gente fez em 2019 para 20 também uma outra rodada com outros assuntos. Cara, Uhum. foi uma experiência super legal de teste de inovação e Que tudo massa. mais, também financiado com recursos do Fundo Municipal. Então, grosso modo, a lei é uma lei bastante extensa, né? E, cara, é uma lei que está funcionando 100%. Hoje virou referência nacional, porque Uhum. Floripa, sem querer, a gente viu que foi a primeira cidade do Brasil que implantou do início ao fim uma lei de inovação. Uhum. Outras cidades passaram e ainda passam pela mesma dificuldade que a gente tem de ter a lei ali no papel e ela não Uhum. mandar direito. Mas eu acho que o nosso desafio, então, falando de Floripa, primeiro é isso, cara, é movimentar o ecossistema de maneira setorial por meio dos APIs. Quando isso acontecer, o recurso vai ser mais utilizado e bem utilizado. Boa. Marcos, pra gente fechar nosso papo aqui, Boa. 3 perguntinhas. Um filme ou, já que tu é músico, uma música que te inspira muito aí. A música é muito do momento do dia, tá? Boa. Mas, cara,
filme tem muito. Eu gosto. Ultimamente eu tenho prestado muita atenção no Moneyball, aquele filme do Brad Pitt, do Legal, beisebol. legal. Cara, assim, mostra como às vezes a gente precisa ter abordagens diferentes, às vezes improváveis, para trazer uma inovação significativa ou radical para um mercado, a princípio, super conservador. Legal. Um livro. Startup enxuta, né, cara? Massa, massa. Uma pessoa que te inspira. Também são várias, assim. Primeiro, acho que é claro que a gente pode falar dos grandes ídolos e tudo mais, Uhum. mas, cara, tem pessoas aqui do nosso redor que são inspiradoras todos os dias. Se eu olhar para. Claro, tem dias, tem pessoas que estão num momento bom às vezes, outros não tão bons, mas o pessoal da minha equipe me inspira todo dia, meus colegas, e não é para fazer média, porque é muito legal ver o esforço que a gente faz. E o Sebrae é uma empresa que tem um propósito diferenciado, assim, mas eu vejo hoje, pegando aquele ponto que eu falei para vocês do impacto, né, Uhum. e tudo mais, teve um camarada que começou a me abrir os olhos para isso, foi num evento que eu tive lá na Associação Empresarial, na CIF, que foi o Wilson Poit. O Wilson Poit foi empreendedor da Poit Geradores, Uhum. depois foi superintendente do Sebrae de São Paulo, e é um cara que efetivamente também foi empreender na área pública, né? Ou Uhum. pelo menos na paragovernamental, o Sebrae se Uhum. caracteriza assim. E é legal porque ele começou a falar disso, assim, poxa, quando a gente acerta na nossa empresa, cara, a gente beneficia quem? Os sócios, às vezes a gente mesmo, quando é dono, a gente beneficia os clientes, e beleza. Uhum. Agora, quando a gente acerta na área pública, é um canhão, cara. É A gente verdade. beneficia centenas, milhares de pessoas. Então, para mim, ainda hoje é um discurso, uma fala que me inspira todo dia assim, poxa, o que me fez aceitar o convite para o Sebrae? Em boa parte foi isso. Massa. Marcos, obrigado demais pela tua participação aí. Eu sei que tua agenda é super concorrida aí, Todo mundo é, cara. ainda mais nessa época aí de Summit. Cara, tirar uma horinha ali é um desafio, então obrigado Não, mas é demais. massa, massa, é legal. Tá sempre em casa aqui, Tamo junto. tá? Sebrae e TXM estão sempre juntos Tamo aí. juntos. E obrigado demais, parabéns por todo o trabalho que tá fazendo aí. Imagina, Maca, parabéns também. Parceria é isso aí. A gente tem que dar um jeito de encontrar tempo e quando a gente se organiza, quando a gente tem parceria e prioriza, tá tudo certo. É isso aí, ó. Uma hora de papo que fluiu, parece que foi 5 minutos. Aí, ó. Né? E vamos que vamos. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? O meu Marcos é com U, né? Marcos Rocha. Então é Marcos Rock, R-O-C no final. Aí, ó. Aí é Boa. fácil. Show de bola, show de bola. E pra você que tá ouvindo e vendo a gente aí, não deixa de seguir o Marcos lá nas redes sociais. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. E segue a gente também lá no nosso Instagram, que é o @txm.methods. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.